Bom dia, eu sou o Everton, eu estou aqui na Rádio Página 2, muito honrado pelo convite deles e muito honrado por falar aqui com vocês. Eu sou terapeuta holístico e a minha especialidade é a parte mental e o comportamento da mente no corpo e no espírito, consequentemente. Como terapeuta holístico, a gente sempre busca entender como as coisas se integram num conjunto completo, corpo, mente e espírito. E a gente não pode tratar de coisas únicas num corpo distinto. Então eu não posso pensar numa única parte se é um todo para ser visto, porque tudo está interconectado. E hoje o nosso assunto aqui é para falar um pouco sobre como a nossa mente funciona, como ela interfere na nossa consciência, como a nossa consciência também interfere na nossa mente e como isso pode gerar pensamentos que são bons ou não e que podem nos ajudar a superar desafios ou a complicar a nossa vida. E para isso eu queria abordar um pouco do próprio processo evolutivo do homem. Ao longo dos milhares e milhões de anos em que a Terra se formou, o homem ele nunca pensou que um dia pudesse evidentemente desenvolver a consciência. A consciência é um aspecto novo na vida do homem. Na época que o homem surgiu enquanto ser apenas vivo, biológico, ele tinha apenas a mente. E a mente era focada no hoje, no aqui, no agora, porque a mente está focada na sobrevivência. E como a mente se foca na sobrevivência, ela tem aspectos que dizem respeito somente ao dia a dia, ao aqui e agora. Quando veio a nossa consciência, em algum momento, a gente não pode precisar exatamente quando isso teria ocorrido, mas a gente já verifica, por exemplo, que há vestígios da inteligência humana há mais de 200 anos atrás, 200 mil anos atrás, desculpa, já havia sinais de inteligência humana, então a gente entende que talvez tenha sido nesse período, de 200 a 300 mil anos atrás, que a mente humana teria desenvolvido a sua consciência. Quando a mente humana desenvolveu a consciência, ela passou a colocar o homem numa percepção muito mais macro do que ele vivia anteriormente. Ele já não era mais um ser biológico olhando pela sobrevivência, mas também passou a ser um ser com necessidades, com sentimentos, com questionamentos. Quando surgem os questionamentos, a gente vai transitar por vários outros aspectos da nossa mente, gerando inquietações. Como exemplo para vocês, eu coloco a seguinte questão, né? Se você tem lá uma situação que ocorreu lá no seu ontem, no seu passado, e que você lembra nesse momento como algo que lhe desagradou, por exemplo, um trauma, uma mágoa, alguma coisa que ficou lá atrás, e você pensa nesse momento de uma forma marcante, para sua mente, aquilo estará ocorrendo nesse momento. Você vai sentir aquela mesma dor, vai sentir aquela mesma insatisfação, o seu coração vai ficar acelerado, ou você vai ter alguma sensação física desagradável, porque para sua mente ele está registrando aquele fato do passado como se fosse o agora. E isso justamente por conta desse aspecto evolutivo nosso. A mente, ela está preparada somente para o agora. Quando eu pego alguma coisa do passado e penso no agora, ela vai entender aquele momento e vai reagir daquele momento no agora. Então a gente vai trazer toda a sensação já passada para aquele momento presente. E isso prejudica a nossa vida incrivelmente. Porque a gente vai transferindo para o momento do agora tudo aquilo que não importa mais para ele. E deixamos de viver novas experiências, e deixamos de viver novos aprendizados e novas alegrias, porque nós estamos, através de uma ilusão provocada pelo passado, transferindo ou transformando o nosso presente em algo diferente, e deixando de viver aquele momento. Da mesma forma, se nós pensarmos no aspecto do futuro, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas dificuldades, ai meu Deus, amanhã não vou ter o dinheiro para poder pagar minha conta, eu não vou conseguir atingir aquele objetivo profissional, tudo isso está lá no futuro, não aconteceu ainda. Mas no momento que você pensa nessa questão, automaticamente você traz para o presente a sensação da frustração, do medo, da angústia, da ansiedade. E a partir desse momento em diante, você começa a transformar o seu agora naquela realidade. Assim diz a nossa mente biológica, preocupada com a nossa sobrevivência no aqui e no agora. Imagina você então que a partir do momento que nós estamos vivendo o aqui e agora através da nossa mente biológica, mas ela está sendo enganada pela nossa consciência, porque a gente está pensando lá no futuro ou no passado, trazendo situações para o presente e gerando uma modificação no nosso agora.
Como a nossa mente biológica foi preparada para a sobrevivência, ela vai gerar em você uma série de comportamentos, até químicos, né? Principalmente químicos, que vão alterar o seu estado. Imagina lá, quando você está sendo perseguido por alguém nesse momento, está lá andando numa rua qualquer da sua cidade, da sua comunidade, ou mesmo sendo abordado por alguém que você não conhece, você tem ali uma carga de adrenalina que é soltada no seu corpo e você leva um susto. E aquela adrenalina serve para fazer com que você seja defendido por alguma coisa. A sua mente capta que você passa por alguma situação de estresse e automaticamente o seu corpo é preparado para uma defesa. Ou você foge ou você ataca. E quando acontece isso no momento que você traz coisas do passado ou do futuro para o presente, a sua mente se comporta da mesma maneira, porque ela entende que aquilo de fato ocorre para você. Então você passa a ter aquelas descargas que ocorreriam somente numa situação de estresse real, mas por uma situação ilusória. Ou seja, viver problemas do futuro e viver problemas do passado no presente, para a mente é indiferente, porque ela vai sentir todas as consequências dessas atribulações mentais nossas. E aí você vai ter aquela quantidade enorme de adrenalina que vai cair na sua corrente sanguínea, você vai alterar a sua respiração, você vai ter palpitações, você vai ter possivelmente uma queda de temperatura, a sua mão vai ficar mais gelada, os seus pés também, porque o sangue está sendo concentrado nas regiões musculares para você tomar uma reação de sobrevivência, ou correr, ou atacar, ou se defender. Você vai ter possivelmente uma dilatação da sua pupila que vai fazer você ficar mais alerta. Tudo isso vai modificando a estrutura do seu corpo e gerando um estresse muito grande nele. E obviamente que essa quantidade ocorrendo sucessivamente, dia a dia, momento a momento, pode fazer com que as coisas vão se agravando para quadros clínicos de verdade, somatizados. Você pode então passar de uma ansiedade crônica para uma crise de pânico e dali para uma depressão é um pulo. E a ansiedade, ela vem desses quadros a gente transferir as coisas do passado e do futuro para o presente. E dessa forma, ela vai surgindo e tomando comportamentos cada vez maiores e fora do controle. Mas a gente acaba não percebendo esse padrão. Por que não? Porque a gente simplesmente acha que aquela situação é provocada justamente por aquilo que eu não tenho, né? Por exemplo, eu estou lá sem o meu emprego, isso vai me gerar uma ansiedade. Mas se eu olhar para aquela situação do não ter agora de uma forma diferente e pensar no aqui e no agora, eu posso tentar modificar o meu quadro e o meu comportamento. Fazer com que o meu corpo responda de uma maneira diferente para que eu possa, então, perceber a situação, tanto lá da frente quanto as mágoas do passado, de uma forma diferenciada, de uma forma mais tranquila, mais amena. Porque eu sei que no agora é que está o meu controle, no agora é que está a minha vida, no agora eu posso modificar a minha situação para melhor. É no agora que eu consigo construir os primeiros elementos para que amanhã as coisas sigam de uma forma mais tranquila. Porque tudo se faz passo a passo, ponto a ponto, medida a medida. E não adianta a gente querer transformar aquela situação em algo impossível, porque nada se constrói da noite por dia. Você se concentrando no agora, você vai conseguir um controle muito maior da situação e possivelmente atingir o seu objetivo. Sabendo dessa questão que diz respeito à sua mente, então você começa a observar um maior controle das suas próprias percepções e da sua própria vida. Ou seja, com a sua vida à mão, você pode, de uma forma mais racional, mais consciencial, dar novos rumos para ela. Dessa forma, é muito importante que você entenda que esse comportamento da mente, que é a mente biológica, ela é algo que nós não podemos realmente eliminar de nós. A gente não tem como apagar o aspecto evolutivo da nossa mente biológica, porque ela foi construída para nos defender, para garantir a nossa sobrevivência. Nós precisamos conviver com essa realidade. E não há nada que nós possamos fazer. E aceitar a nossa mente biológica com seus aspectos de sobrevivência é fundamental. Então, muitas vezes, aqueles comportamentos de insatisfação que surgem por conta dessas transições de pensamento, né, entre aquilo que eu não tenho, aquilo que ficou para trás, etc., vai gerando para mim um padrão de que a minha vida não é legal, não é bacana, não foi feita na medida para mim. Isso, na verdade, é uma armadilha da mente, porque como a gente tem a consciência que fica transitando entre aspectos passados e presentes dessa linha do tempo que nós mesmos criamos, o nosso aqui agora fica comprometido. E se a gente sabe que essa flutuação
de pensamentos entre passado e futuro passam a ser permanentes na nossa mente, a maneira que a gente tem de se prevenir em relação a isso é dar menos importância para esses fatores, mais uma vez nos concentrando no aqui e no agora. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar como a meditação ajuda nesse processo. E qual é o grande segredo de uma meditação? É justamente fazer com que você, através de aspectos de respiração controlada, se foque no agora. Quando você se foca no agora, você entra numa sintonia tranquila com relação ao momento que você vive. E a partir desse momento, nada mais interfere porque agora ele está em tempo real ocorrendo. Não tem motivo para pânico, não tem motivo para desespero, não tem motivo para qualquer pensamento negativo. Simplesmente você está vivendo o momento. E viver o momento te propicia claramente a possibilidade de viver o dia de amanhã de uma forma mais saudável. E é justamente o fato de você se concentrar no agora, como a meditação faz, por exemplo, por nós, traz em você uma percepção diferente sobre a própria vida. Sabendo desses comportamentos, a gente pode então separar aquilo que é real do que é irreal. Né? O medo do futuro, que ainda não ocorreu, é real ou é real? É real ou é real, desculpa? Claro que sim, que é irreal. Né? Ele pode até ocorrer da maneira como você está pensando, mas ele não aconteceu ainda. Quem dirá se isso de fato realmente vai ocorrer na sua vida? Mas os efeitos sobre aquilo que você imagina sobre o futuro certamente está ocorrendo agora. Então você acaba materializando uma consequência de algo que jamais, ainda não ocorreu, talvez nunca ocorra. E a gente vai então gerando na gente sempre uma percepção de que está faltando alguma coisa. E deixamos de viver momentos importantíssimos sobre a nossa própria percepção do momento, sobre as pessoas que estão à nossa volta naquele momento nos trazendo aprendizados, trocas, informações, interações importantes, né, que vão fazendo com que a vida vai de fato tendo uma cor muito mais interessante, muito mais adequada para a gente. E a maneira também como você percebe que o subconsciente interfere também nesse processo, vai fazer com que você tenha também outros tipos de percepções. E afinal de contas, o que seria o subconsciente em relação ao consciente? A ciência vem mostrando através, principalmente da psicanálise e na parte médica da psiquiatria, que o subconsciente ele tem uma grande influência sobre os nossos comportamentos diários, de uma forma geral. O subconsciente é um arcabouço de conhecimento, de informações que nós vamos depositando numa parte da nossa consciência. A gente não sabe exatamente como ainda a subconsciência é formada, mas a gente imagina que seja um espaço dentro da nossa mente onde nós vamos colocando todas as informações, algumas que estão acessíveis, que de vez em quando a gente resgata, e outras que estão já inacessíveis e arquivadas. E essa maneira como o subconsciente funciona, ele interfere no nosso dia a dia. Quando a gente tem alguma coisa lá no nosso subconsciente que possa interferir no nosso dia a dia, a gente vai percebendo que essas interações com o nosso meio e com o nosso, por exemplo, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos, podem ter influência desse processo do subconsciente. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha no seu dia a dia uma situação onde você se incomoda com um certo comportamento. É o comportamento de alguém que fala muito, o comportamento de alguém que te estressa muito por questões como reclamações, etc. E aquilo te marca profundamente e você se irrita profundamente com aquilo. Então parece que toda vez que você pensa naquela reclamação, naquele processo de manifestação daquilo que te irrita, parece que aquilo se comunica mais e mais com você. Então, pela questão da psicanálise, a gente entende que esses incômodos fortes em relação a fatos, pessoas e situações são coisas que vêm do nosso subconsciente para o momento presente, a gente joga isso, projeta isso em alguma coisa e aquilo passa a irritar a gente. Por quê? A gente está vendo naquele processo de manifestação algo que está dentro de nós mesmos. Então a gente diz o seguinte, que tudo aquilo que a gente conhece ver e reconhecer como fato, de fato existe dentro da gente. Então um alerta de que há algo em você que precisa ser mudado. Então uma das grandes coisas que diz respeito ao subconsciente é que qualquer manifestação dos incômodos que estão na sua vida, ora em pessoas, ora em fatos, ora em situações, estão dentro de você mesmo. Então a gente precisa de melhorar esses aspectos da nossa subconsciência, trazendo para o momento da própria consciência e gerando em você um ganho, uma percepção de que algo você pode mudar em você para que a sua vida fique melhor.
Então veja, se você consegue colocar a sua mente no presente, trazer aspectos da sua subconsciência que ainda afetam o seu dia a dia e a sua vida de uma forma consciente e visível, você automaticamente vai encontrar momentos melhores de poderem fazer os enfrentamentos das suas questões diárias. Você vai juntar energias e forças naquilo que realmente interessa para que você adquira o que você precisa. E isso é realmente um ganho de qualidade absurda, porque a maneira como a gente enxerga e reage diante dos estímulos da vida é que faz toda a diferença. A gente conhece o mundo através da nossa percepção interna. Quanto mais a gente conhece de nós mesmos, mais o mundo vai fazer sentido para a gente. E nós, enquanto seres humanos, temos sempre a impressão de que vamos encontrar todas as soluções do lado de fora. A gente vai encontrar todas as saídas, todas as buscas, todas as respostas do lado de fora. E a gente acaba cometendo um certo erro com relação a isso, porque boa parte das respostas estão dentro de nós mesmos. É através desses questionamentos internos, daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos, do nosso propósito de vida, que vai sair a real essência que nós temos para oferecer para o mundo e para as pessoas que estão à nossa volta, inclusive para nós mesmos. Conhecendo a gente da maneira como a gente precisa conhecer, a gente está sendo íntegro com aquilo que a gente veio fazer nessa vida, nesse planeta, nessa existência. A gente está sendo íntegro com aquilo que é fato para a nossa vida, que é o nosso propósito. Quando a gente tem um propósito de vida, eventualmente tudo se torna melhor. Quando a gente fala de propósito de vida, isso não está necessariamente ligado a poder, isso necessariamente não está ligado a dinheiro, não está ligado à posição social, está ligado no empoderamento pessoal que só você é capaz de virar dentro de si mesmo. E a chave para que isso ocorra, evidentemente, é se conhecer mais, é o autoconhecimento. A ciência vem mostrando, através de questões claras, que o nosso subconsciente, os nossos pensamentos, a maneira como a gente interage com as pessoas e com os meios, é muito maior do que a gente possa imaginar. Há, de uma certa forma, através desses novos estudos, uma menção de que todos nós estamos interconectados, através dos nossos pensamentos, através dos nossos vínculos, através da maneira como a gente lida com as situações, tudo isso está conectado de alguma maneira. Não há nada que se manifeste sem que haja essa interconectividade. Portanto, parece razoável dizer que quando nós estamos bem, quando nós pensamos bem, quando nós estamos de bem com a nossa própria vida, essa coisa que se alastra por esse bem-estar vai gerando coisas melhores e cada vez mais adequadas para a sua vida. Porque é como se fosse realmente uma lei de atração. E isso se provoca através da maneira correta de se pensar. Para quem acha que esses aspectos são simplesmente algo que está meio que no vazio, que na verdade o pensamento não ajuda em absolutamente nada, há muitos estudos científicos falando sobre isso. Eu quero até citar, por exemplo, coisas do nosso dia a dia que estão vinculadas ao pensamento. Quem nunca passou por alguma dificuldade com um amigo, com família ou com alguma pessoa muito próxima relativa à saúde? E se a pessoa tem algum tipo de fé, algum vínculo religioso, ela sempre vai buscar esse tipo de auxílio através da fé. E aí, para quem pratica algum tipo de espiritualidade ou ato religioso, fazer uma oração, pedir ajuda de orações para as pessoas que têm essa fé, vai fazer com que aquela junção de pensamento promova uma mudança na vida de alguém. Quando a gente faz com que as pessoas orem umas pelas outras, na verdade nós estamos juntando esses pensamentos todos concentrados, com aquele positivismo, com aquela vontade, com aquele sentimento de integração, de amor, para que algo se transforme na vida do outro. Isso é energia, isso é pensamento, isso é direcionamento. Nós fazemos isso porque há em nós essa capacidade de transformar pelo pensamento. Então, o pensamento de fato é transformador e cria uma realidade diferente. Porque a primeira transformação que o pensamento adequado faz é fazer com que você enxergue as coisas por um ângulo diferente. Você simplesmente vai se reposicionar diante do seu ponto de visão e vai enxergar algo diferente. Porque o seu pensamento mudou também. Então, se o pensamento muda, a maneira de você enxergar muda absolutamente. E o ponto de vista do observador faz toda a diferença na análise do problema. A gente não precisa estar no único ponto de observação. Eu posso olhar por cima, eu posso olhar pelo lado, por trás, pela frente, pelo lado, de maneira tridimensional, virando totalmente
as possibilidades de se enxergar as mesmas coisas e com isso ampliando a minha visão, ampliando as minhas possibilidades de análise, porque eu estou focando o pensamento num processo de solução e ele acaba gerando para mim uma movimentação positiva. Pensar positivo faz com que coisas positivas também ocorram para você, naturalmente. E não há mágica nisso. É simplesmente algo que está ligado à nossa capacidade de criação. Se nós, como seres conscientes, somos capazes de pensar e através do pensamento somos capazes de construir, seja aspectos mais materiais, como, por exemplo, obras de arte, edificações, pontes, etc., nós podemos construir também novos modelos de vida. Porque o pensamento, de fato, é direcionado para aquilo que a gente queira fazer. E se esse algo a fazer é algo positivo que você possa adquirir através da sua construção diária, certamente é isso que você vai conseguir obter. Então a gente percebe que a questão do autoconhecimento, a questão da sua percepção sobre a própria vida e a maneira como você vai se integrar a esse mundo cada vez mais tenso, complexo, variável e cada vez menor, porque tudo ocorre ao mesmo tempo. Se você não se conhecer, não saber quem você é, você vai estar sujeito a flutuações diversas. Você vai perder o referencial de si mesmo, porque tudo muda muito rapidamente. Mas a sua estrutura interna está sempre com você. Se ela é firme, você vai sempre se sediar nela para poder fazer toda a estruturação da sua vida. Não importa a velocidade do mundo externo. O autoconhecimento, então, te gera uma pedra angular de sustentação clara para que você enfrente os seus desafios. E como a gente pode buscar essas percepções de autoconhecimento? Como nós podemos ampliar a nossa percepção e usar a nossa mente e a nossa consciência ao nosso favor? Como tudo na vida, isso é uma aquisição. É uma aquisição que você deve fazer diariamente. Existem várias formas de você fazer. Existem leituras, existem terapias, existem maneiras de você perceber o seu próprio corpo, para que isso ajude você a se focar no presente, como a meditação, por exemplo. Como, por exemplo, a ouvir uma música que lhe agrade, que te faça focar naquele momento do presente. Como uma terapia holística, que também está vinculada às terapias holísticas, a colocar o homem dentro de um padrão onde corpo, mente e espírito estejam totalmente integrados. Porque essa junção das três características humanas fundamentais não podem ser dissociadas. E as terapias holísticas elas vão realmente gerar no homem essa integração. Então você pode buscar por essas terapias holísticas que ajudam nesse processo de autoconhecimento. Existem várias delas que estão ao alcance de todos nós, e que são pouco divulgadas, são pouco conhecidas porque as pessoas ainda não têm acesso ou buscam pouco por isso. Eu vou citar, por exemplo, aqui o Reiki, que é uma terapia que ajuda muito as pessoas nesse aspecto de equilíbrio energético. O Reiki é uma energia que nós chamamos de uma energia universal. Na tradução literal aí para o português é de origem japonesa o termo. É uma técnica que trabalha bastante a questão do equilíbrio energético do corpo. Se a gente fala que tudo é energia no universo, e a ciência está deixando cada vez mais claro isso, o nosso corpo também é claramente um foco de energia. É uma junção de aspectos energéticos, alguns mais sólidos e mais materiais, outros mais sutis e menos perceptíveis, mas tudo energia. O Reiki ajuda nesse processo de equilíbrio energético para fazer com que a questão que diz respeito ao estresse, à dor, à ansiedade sela compensados. Durante a utilização dessa energia, que a gente capta através por intenção, pela vontade de ajudar o outro, há nesse processo uma percepção diferente no momento que você recebe. Você se acalma, você consegue se focar nesse momento, no aqui e no agora, e gerar em você uma percepção diferente sobre aquele momento. Isso vai trazendo para você ganhos claros da sua autopercepção, da sua maneira de enxergar a vida, da maneira como as coisas podem ficar mais claras quando você consegue entender melhor sobre o momento pelo qual você passa. Essa é uma terapia bem interessante e existem vários estudos já em nível científico a respeito dos efeitos positivos. A ciência ainda não consegue entender como essas energias atuam no nosso corpo e como elas trazem esse bem-estar. Mas há vários estudos mostrando que esse bem-estar é trazido não só para nós, seres conscientes e humanos, como para animais e plantas.
que não tem a consciência da energia, mas tem a percepção do bem-estar, que pode ser medido claramente ali em ambientes preparados para esse tipo de estudo, que é bem interessante. É muito importante, pessoal, a gente falar que quando a gente fala de autoconhecimento, ou que a gente fala de qualquer coisa que a gente nunca tem ouvido falar, que a gente nunca tem ouvido ser dito anteriormente, que a gente nunca tenha tido essa percepção ou essa forma de encarar, é válido lembrar que o homem no planeta Terra ele é muito recente. Há muito pouco que o homem vive no planeta Terra. Se nós colocarmos, por exemplo, a escala de evolução do próprio planeta em uma escala de horas, o ser humano chegou aqui a apenas 3 segundos. É pouquíssimo tempo para ele saber tudo o que ele precisa saber a respeito do que ele vive, a respeito do universo, a respeito do próprio planeta. Então é natural que a gente entenda que há muito para ser aprendido, há muito para ser vivido ainda. A gente não pode simplesmente achar que tudo aquilo que nós vivenciamos, que tudo aquilo que nós aprendemos, de fato, tenha sido esgotado. A gente tem que estar aberto a novas percepções, abertos a novas possibilidades e ampliações de consciência. A gente percebe como a mente humana é capaz de gerar coisas maravilhosas, mas também aspectos destrutivos da própria vida. A gente percebe como o ser humano é capaz de grandes milagres e de grandes destruições. Tudo isso num único processo, numa única criatura, que é a criatura humana. Há tudo ali. E quanto mais a gente percebe que essa mente ela é capaz de interagir dessa maneira na nossa existência, mais a gente percebe que há para se aprender sobre ela. Afinal de contas, o que é o ser humano, né? De onde ele veio, para onde ele vai, do que ele é formado. Há nele algo que não seja material? O que seria a consciência no homem? São respostas que ainda não há uma concretude, não há uma clareza total científica para isso. Mas a gente pode inferir, a gente pode deduzir, a gente pode imaginar que as respostas que nós temos hoje não são suficientes. Porque nós temos várias perguntas, vários questionamentos internos. E a gente percebe que a chave para tudo que está para o lado de fora vem primeiro por nós mesmos, né? Como a gente pode responder um monte de coisa que está do lado de fora, se dentro de nós mesmos essas coisas não estão respondidas. Então a gente procura perceber, através dessa questão de autoconhecimento, como é importante nós ampliarmos cada vez mais o conhecimento sobre nós mesmos. Como é importante nós entendermos como nós funcionamos, não só biologicamente, mas consciencialmente. Como gera esse conflito entre consciência e mente e como nós podemos fazer para que a junção das duas coisas se transforme em algo harmônico e algo que vai gerar um efeito positivo para a sua vida. Nós percebemos aí que o ser humano tem um potencial indescritível de crescimento, de evolução, de potencial. E muitos desses potenciais eles são desperdiçados porque a gente simplesmente está buscando algo que não faz um completo sentido para a nossa vida. Evidentemente que a gente vive num mundo que é totalmente sólido e material no aspecto tangível das coisas, que a gente precisa de sobreviver, trabalhar, nós temos problemas, nós precisamos de ganhar dinheiro, mas sobretudo a gente precisa ter a consciência de nós mesmos, porque tudo que vem depois disso é uma consequência. Nós não podemos trocar os fins pelos meios. É importante que você priorize a si mesmo, que você saiba quem você é, que você entenda aquilo que é importante de fato para você. Se tudo aquilo que a gente construísse do lado de fora trouxesse a paz interna para nós, acho que uma parcela significativa do planeta já teria aí um certificado de plena felicidade. E nós sabemos que isso não é verdade. Não são essas coisas que vão gerar em você esse sentimento de plenitude. Não são essas coisas que vão gerar para você um sentimento de paz e bem-estar. O que vai gerar em você isso certamente é você saber quem você é e o seu propósito. Aquilo que você veio fazer. Aquilo que de fato faz bem para você. Aquilo que de fato faz você se expandir além do seu próprio horizonte. Todo mundo já deve ter ouvido falar um velho ditado aí da popular que saco vazio não para em pé. Ou seja, a gente não consegue ajudar ninguém se nós não ajudarmos a nós mesmos. Se nós não conseguimos preencher esse vazio existencial nosso com algo maior, com algo que possa realmente fazer com que aquilo seja preenchido e automaticamente espalhado à nossa volta. Tal qual é o rio, né? Que quando ele inunda lá, quando tem aquela chuvarada toda, que vai arrastando um monte de coisa pelo caminho,
O rio ele consegue sair do seu leito e invadir a terra. Parece até uma coisa ruim quando ele faz isso. Mas ele está, na verdade, levando fecundação, vida, para o terreno que está em volta. Porque ele conseguiu superar o seu próprio limite e conseguiu, então, influenciar o meio que ele vive. A gente só vai conseguir fazer isso de fato quando a gente transbordar. E para a gente transbordar, a gente tem que estar pleno da gente mesmo. Essa é a grande questão que envolve a nossa vida e a nossa busca. É por isso que o homem está sempre ligado a algo, a uma busca incessante sobre quem ele é. Pela religião, pela fé, pela busca de informações sobre ele mesmo. Mas essa busca, ela deve começar por dentro, para que tudo que tiver do lado de fora faça sentido para você. Haja uma ressonância com quem você é, com o que você acredita. Aquilo que você vive internamente é que vai balizar ou simplesmente confirmar o que você vai fazer para o lado de fora. Tem que ter uma ligação, uma coerência, uma sintonia. É isso que traz essa percepção, é isso que traz esse bem-estar. A gente fala, por exemplo, que a ciência vem ampliando cada vez mais a questão sobre a energia, e a física quântica é uma dessas ciências. Eu acho que você já deve estar muito na moda, né, esse termo quântico. Hoje as pessoas falam muito sobre pensamento quântico, cura quântica, física quântica, que é a origem de toda essa conversa. É porque a ciência ela vem se debruçando muito sobre como se comporta a energia na menor parte dela. E essa energia, na menor parte dela, que gera em cada um de nós uma interação diferente com o próprio universo. Ali, na física quântica, aspectos de estudos da matéria que fazem com que a gente fique realmente desacreditado com relação àquilo que ela mostra. Há, por exemplo, uma possibilidade lá, quando a gente analisa alguns estudos sobre física quântica, de mostrar como tudo está vinculado uma coisa com a outra. Todos nós viemos de uma origem, e essa origem faz com que sejamos partes de um todo, e, portanto, por sermos partes de um todo, nós todos estão interrelacionados, como se fosse uma grande rede de internet. Tudo circula dentro desse campo energético. Então, todas as ações e reações ocorrem nesse mesmo meio. Daí, a gente falar das leis de ação e de reação, por exemplo, podem fazer todo sentido para a nossa vida. Tudo que a gente faz hoje, de alguma certa forma, reflete amanhã na nossa vida, na nossa existência. E entender que o ser humano é um ser conectado, é um ser que está cada vez mais focado na descoberta de si mesmo, e através dessa descoberta ele vai conseguir uma interação melhor com o universo, passa a fazer todo sentido. É interessante a gente também falar que a nossa consciência, ela traz para a gente uma percepção única. Nas criaturas vivas do planeta, o ser humano é o único que tem a consciência. E a gente se questiona por que ela surgiu no homem. Qual a fundamentação da consciência na nossa vida? Porque em algum momento da história do desenvolvimento humano, ela surgiu de uma forma clara, como se fosse uma luz trazendo um certo questionamento. De fato, a consciência nossa é algo único. É uma habilidade que o ser humano tem, como uma criatura viva abençoada por ter essa característica, e que faz dele algo totalmente diferenciado. Porque ele consegue, através dessa percepção, se deslocar da percepção simplesmente vivencial e biológica de sobrevivência, num questionamento muito maior sobre quem ele é. Sobre todos os primórdios que fazem com que essa descoberta, ou essa questão de saber existente, saber presente, tenha algum tipo de resposta, algum tipo de direcionamento. Se nós estamos aqui, de onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que isso significa em nossa vida, afinal de contas? E essa questão de estarmos aqui presentes através da nossa consciência gera uma rota de peregrinação, de crescimento e de evolução. E é justamente essa rota que faz com que a gente vá expandindo a nossa maneira de entender cada uma dessas coisas.
como nós estamos há muito pouco tempo no planeta de maneira consciente, esses conflitos todos que nós vivemos são absolutamente comuns à nossa espécie. Ele não tem a ver com uma individualidade, né? Ah, eu sofro mais do que o outro, eu penso mais do que o outro, as coisas afetam mais a mim do que o outro. Todos nós estamos movidos por conflitos por conta da nossa consciência. Ela traz essas novas percepções. Ela traz novas formas de enxergar o mundo, e essas novas formas de enxergar o mundo precisam de novas respostas, novos questionamentos. Aquilo que servia no passado não serve hoje, não serve porque a gente já expandiu um pouco mais essa mesma consciência para perceber que essa roupa precisa de ser alterada, ela já não serve mais, a gente precisa de dar um passo adiante para trazer uma nova resposta para a gente. Aquela angústia que está no nosso peito hoje, ela não pode ser mais respondida por algo que foi dito lá ontem para nós. Talvez aquele aspecto de uma religião, que foi dito isso para você, que foi colocado dessa maneira, que possa justificar aquele seu sentimento, muitas vezes não pode mais responder essa sua pergunta, não pode mais calar essa voz dentro de você, porque a sua consciência vai se expandindo. E essa complexidade que move o ser humano rumo ao seu próprio desenvolvimento vai ocorrer a todo momento. E estar em alerta, percebendo essas características de respostas, de buscas, deve nos mover, de fato, a buscar essas respostas. Nós não podemos simplesmente ficar com esse descontentamento dentro de nós mesmos. E aí a busca, mais uma vez, pela questão do autoconhecimento, pela questão de saber quem você é e de que maneira a sua consciência vai te levar adiante, ela abre para você um monte de portas. Portas novas, portas que vão fazer você olhar as coisas de uma forma diferente, com um sentido diferente. Não adianta a gente simplesmente pegar fórmulas que já foram repetidas, não adianta simplesmente a gente pegar palavras que já foram ditas por outros, como se fossem verdadeiros mantras, ou respostas para qualquer tipo de pergunta, isso não satisfaz mais a você verdadeiramente. Então você tem que buscar novas respostas, buscar esse conhecimento cada vez mais sobre si mesmo. Perceber que se o universo é infinito, na maneira como a gente consegue já visualizar, as respostas não podem ser finitas. Elas têm que ter uma infinitude de possibilidades, tal qual é o universo. A ciência, inclusive, hoje descobriu que o universo ele continua crescendo permanentemente. Ele não parou de crescer, de evoluir, de se ampliar. Isso é uma coisa incrível. Essa é uma descoberta super recente, né, que deixou o homem realmente em estado de assombro. Para o homem, o universo já era uma coisa instituída, fixa, não mutável. E a gente percebe que o próprio universo começa a se expandir cada vez mais e numa velocidade cada vez maior. O que isso significa? O que significa essa expansão, esse movimento? O que a gente sabe é que tudo está em movimento. Se o universo se expande, cresce, se amplia, o que há nessa nova parte dele que está sendo construída, ampliada e feita? Quais são as novas coisas que estão lá? E nós aqui que já fomos criados e surgimos em outro momento do universo, o que somos nós e para onde nós vamos? E como nós vamos continuar a evoluir nesse processo todo? Então, nada está parado, tudo está em movimento. Tudo é energia. O ser humano é um microcosmo dentro de um cosmo maior. O ser humano é algo que está conectado a uma coisa maior do que ele, que é o universo. Muitas das respostas do próprio universo estão dentro do homem e da maneira como ele funciona. Há uma espécie de comunicação ou de código que permeia todo o universo. É como se essa maneira do universo se comportar, tanto na demonstração da vida quanto no funcionamento das coisas, tivesse um código, uma construção clara de interconectividade. Nada que se faz nesse processo de construção é desvinculado. Há para tudo uma ação e uma reação, uma lei clara da física. Isso a gente já sabia há muito tempo. Mas a maneira como a gente percebe que o universo está integrado passa a ser uma coisa cada vez mais factível, cada vez mais clara, de que não há nada que nós façamos que não tenha uma ação respectiva. Então é muito assim, concreto lembrar que tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, há um reflexo imediato na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender, que não há nada que se movimente à nossa volta, em nosso mundo, que esteja desconectado. E a busca pelo conhecimento, ela deve ser incessante. Boa parte desse conhecimento já está em nós mesmos intuitivamente.
o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência são verdadeiros milagres. A gente não consegue entender tudo que rege esse funcionamento, mas é um verdadeiro milagre. Ali, uma complexidade absurda de possibilidades e de respostas que a gente ainda não conseguiu alcançar. Mas nós somos os grandes motoristas desse veículo, desse corpo, dessa mente, dessa consciência. Nós podemos utilizar isso ao nosso favor, para construir mundos diferentes para nós mesmos e para as pessoas. E essa busca de construção de mundos novos que a gente pode construir, que vai fazer com que a gente realmente se sinta parte de tudo isso. Que a gente se conecte a tudo isso. Que a gente não se isole de uma maneira artificial. Eu digo artificial porque o homem ele cria uma série de ilusões à sua volta que acaba gerando nele uma desconexão com tudo isso. Ele vai perdendo a ligação com a sua origem, com aquilo que traz realmente a sustentação para a sua vida. Ele se desconecta das pessoas, que é importantíssimo para a saúde espiritual e mental dele. Ele se desconecta da natureza, que é fundamental para que haja nele a sensação de bem-estar e de troca, que é fundamental para o bem-estar dele. Então o homem ele vai se desconectando cada vez mais de aspectos primordiais para a sua existência. E é natural que nos dias de hoje, onde tudo é feito através de processos digitais, onde as pessoas sejam cada vez menos conectadas, essas trocas sejam cada vez menores, o ser humano vai gradativamente piorando o seu estado de sentimento, de pertencimento, porque ele vai se isolando dentro dessas possibilidades. O homem que foi feito para se conectar a todas as possibilidades simplesmente se restringe a uma solidão consentida e se fechando nos seus mundos virtuais sem que ele se manifeste naquilo que é de maior nele, que é a conectividade, que é isso que vai gerar transformação na vida dele e na vida das pessoas. Se a gente tem em várias partes de comunicação do nosso corpo, por exemplo, algumas veias que não regam com nutrientes, com oxigênio e tudo mais, certamente aquela parte vai ter uma necrose, ou seja, vai ter uma perda ali naquela região e pode gerar uma doença, pode gerar algum tipo de mutação no seu corpo, uma doença grave, como por exemplo câncer ou coisas desse tipo, porque aquela parte foi obstruída. Da mesma forma, a gente pode dizer que se a gente obstruir a nossa maneira de pensar e de se conectar, algo em nós não vai ficar bom. Algo em nós vai gerar algum tipo de problema, vai somatizar em alguma parte do nosso corpo. Quer seja na nossa mente, quer seja no nosso corpo. Mas tudo antes começa na mente, para depois ir para o corpo. Como a gente já falou anteriormente na nossa conversa inicial, tudo é energia, o pensamento é energia. A maneira como nós pensamos materializa uma série de fatores no nosso corpo. Se nós desviarmos essa maneira adequada de pensar, nós vamos de fato provocar uma série de transtornos para o nosso corpo. Desde as ansiedades mais crônicas, que vão virar depressão, até somatizações de doenças terríveis, e muitas delas podem ser até fatais, e a gente sabe disso. Tudo por conta do pensamento. O pensamento, de fato, exerce um poder fantástico sobre a nossa vida, para o bem ou para o mal. Saber como a gente controla, saber como a gente vai criar e gerar esses pensamentos, é a nossa missão do dia a dia. Esses pensamentos devem vir de uma fonte confiável, que é a fonte consciencial mais íntima nossa. Focada no nosso eu verdadeiro, aquilo que faz o sentido para a nossa vida, diante daquilo que a gente tem para exercer como papel dentro desse universo. E sem essa busca permanente de autoconhecimento, nós não conseguimos atingir o nosso potencial máximo de existência nesse planeta. E é como se houvesse, então, ao fim de um certo período, agindo dessa maneira, você ter desperdiçado uma enorme chance de ter sido alguém melhor, e mais feliz e mais pleno. Porque ao fim, parece que tudo fica igual. Mas aquilo que a gente adquire em termos de consciência, em termos de interação com as pessoas, em termos de modificação do nosso meio através do nosso propósito, é o que vai de fato fazer você se sentir dentro de uma vida plena. Não há milagres, né? Há realmente essa percepção. Não há algo místico nisso. Há de fato uma realidade que é agir com o autoconhecimento. Saber quem nós somos e para onde vamos é vital, é fundamental e não há outro caminho para seguirmos. As respostas todas que nós precisamos para que se obtenha essa conscientização certamente vai passar
Primeiro, pelo nosso lado interno, primeiro pela nossa construção interna, primeiro pela nossa maneira de sentir, e depois ela vai se manifestar do lado de fora. Muitas pessoas passam boa parte da vida buscando essas respostas em algo que foi criado como paliativo, como anestésico. Aquela velha história de mascarar o sintoma com uma coisa qualquer, né, um remédio, alguma coisa assim, e deixar a origem de lado. A causa, onde está a causa? Ela passa a vida inteira dopada com aquele tipo de aplicação na sua vida, né, com aquele tipo de anestésico que impede ela de sentir as consequências da sua escolha e, ao mesmo tempo, priva a pessoa de, pela dor, modificar o seu padrão de existência. Ou seja, a dor muitas vezes é um fator de ajuda para as pessoas. A dor muitas vezes é um fator de transformação para as pessoas. Sentir a dor é um indicativo de que algo não vai bem. Anestesiar a dor pode ser importante em alguns momentos, mas não funciona para sempre. Há um efeito claro nessa coisa de calar a dor, porque ela é um fator de transformação, é um fator que está ligado à nossa sobrevivência. A gente só sai da zona de conforto quando alguma coisa vai mal. A gente só passa a questionar alguma coisa quando outra acontece do nosso lado. Normalmente é esse o aprendizado que o homem tem de tudo que está à sua volta. Ele primeiro leva o tombo para depois pensar por que ele levou o tombo. Dificilmente o homem vai prevenir o tombo. Dificilmente ele vai criar dispositivos para que o tombo não ocorra, porque isso já é um processo um pouco mais à frente de desenvolvimento da própria consciência. Mas quando surge esse tombo, e a dor vem através do tombo, é porque há um indicativo de que algo de errado ocorreu. Algo mal planejado ocorreu, algo que eu não havia previsto ocorreu. E é nesse momento que eu preciso reformular os meus pontos. Eu preciso reformular aquilo que está à minha volta e criar elementos para que aquela situação não volte a ocorrer. Ou, se voltar a ocorrer por fatores que eu ainda não aprendi, não conheço, que sejam minimizados pela minha experiência de saber o processo do tombo. Então a gente não deve realmente bloquear os processos de dor. Sentir a dor é fundamental para que essas mudanças ocorram. Algo que parece ruim no princípio, mas depois é libertador, porque nos traz essa percepção e essa liberdade. Quantas vezes na vida nós não passamos por muitas dificuldades lá no tempo passado, nós não conseguíamos entender a razão pela qual essas incomodações ocorriam, ou essas coisas surgiam, e tempos depois, talvez anos depois, você foi entender o sentido real daquilo. Ou o porquê de ter passado por aquilo, o que aquilo representou na sua vida. E muitos dizem que não abandonariam essa lição porque agregou algo novo e transformador na vida. E foi assim que muitos mudaram, que muitos transformaram, que muitos buscaram outros direcionamentos de vida para si, transformando o mundo, transformando a si mesmos e transformando tudo que está à volta dele. Porque é justamente essa movimentação que o homem gera através da sua autopercepção e do seu autoconhecimento é que vai trazendo isso. E esse processo ele é muito mais apto quando a gente está o tempo todo em estado de alerta conosco mesmo. O tempo todo se observando, o tempo todo se entendendo, o tempo todo juntando elementos para que você possa cada vez mais revelar uma parte de si mesmo que você não conhecia. É uma missão diária, não é uma meta para um dia, para um mês, para um ano, é uma meta de uma vida toda. É uma meta para ser feita diariamente. Hoje, de uma forma talvez não muito boa, mas quem sabe amanhã de uma forma melhor. Algo que você deve iniciar e terminar a cada dia, como se fosse uma missão do dia. Se eu não conseguir muito bem hoje, amanhã, de fato, eu vou conseguir melhor. É uma nova tentativa. E a persistência nessa busca, a persistência nesse aspecto. A persistência em entender que você, de fato, é o centro do seu próprio universo. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, você não consegue fazer mais nada. Você é o centro e a importância vital do seu universo. É você que está lá na primeira parte, na primeira relevância. Porque outros que dependam de você com esse tipo de percepção de você, que você vai ter de si mesmo, vão ter certeza que vão poder contar com você, porque você vai estar lá por eles também. Porque você está totalmente integrado consigo mesmo. Você está em posse do comando da sua vida. Você está em posse dos dispositivos que fazem você ir para o caminho que você queira. Isso individualmente, porque não existe resposta que seja válida para todo mundo. Como a gente pode esperar que um mundo que tenha quase 7 bilhões de pessoas vão ter respostas únicas para todas elas? Impossível.
Cada um de nós tem direito a uma resposta única, porque nós somos seres únicos, seres especiais e seres altamente conectivos e conectados com o mundo. Então nós temos respostas individuais, não há nada único para todo mundo. Você tem que buscar a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E não são as pessoas, instituições ou fatos construídos que vão trazer isso para você. Esse é um trabalho seu, é um trabalho diário. E tudo que é bom é trabalhoso, porque se não fosse assim nós não daríamos valor, né? Aquilo que parece grátis a gente descarta, mas aquilo que a gente constrói com dedicação, com empenho e constrói com realidade, aquilo sim pode fazer total diferença para a sua vida, porque foi feito por você, com o seu empenho. E não há nada mais importante do que você mesmo, para que você faça por si mesmo essa construção e essa possibilidade. Para que você desenhe para si mesmo o universo que você queira viver. E para que você possa, através dessa percepção, ser alguém muito melhor do que você é. E todo dia é dia da gente ser melhor. Não há o melhor dia do que o hoje, o aqui e o agora. Essa percepção deve ser algo que você não deve deixar fugir do seu radar. Sempre olhando para dentro de si mesmo. Uma maneira de enxergar o mundo. Não dá para a gente enxergar com os olhos dos outros, né? Não dá para a gente ouvir com os ouvidos alheios. Porque a única maneira da gente chegar da maneira como a gente precisa é a nossa maneira. E para isso, saber quem é, o que quer, o propósito, para onde vai, o que busca. E não há nada além dessa realidade. Porque é interessante, quanto mais a gente busca e se interioriza em relação ao nosso conhecimento, mais a gente expande, mais a gente aumenta, mais a gente cresce em relação à percepção externa. A cada passo que você dá dentro de você mesmo, mais um aspecto do universo você consegue entender. Como é importante a gente ter essa percepção, essa certeza de que o caminho de fora se constrói primeiro pelo lado de dentro. É como se dentro de cada um de nós houvesse um portal, lá dentro de alguma parte da sua consciência, onde você acessa, e quando você acessa esse portal dentro de você, você simplesmente se abre para o universo como algo pertencente a ele, como uma peça fundamental do universo. Que isoladamente não pode fazer muita coisa, mas que junto com todo aquilo que está no próprio universo, tem um poder incrível circulando por você, porque você é um meio de conexão. Você é um meio por onde passa tudo. Você é um meio receptivo e também um meio que oferece, que repassa. Passa por você e você passa pelo outro. E essa troca permanece o tempo todo em movimento, não para jamais. Estar nessa conexão de uma maneira plena é que traz a nossa plenitude. Não adianta a gente se comportar como uma lâmpada que fica tremeluzente, ela fica piscando, parecendo aquele efeito fantasma, sabe? Que você coloca lá, ela vai queimar, queima, não queima, queima, não queima, e ela está lá com uma conexãozinha ruim pra caramba, e a gente então precisa mudar isso, precisa de fazer com que essa conexão fique cada vez melhor. Esse é um trabalho de uma vida, não dá para a gente fazer isso num único dia, num único momento. Mas a nossa percepção e a nossa intenção em se fazer essa modificação pode fazer toda a diferença na nossa vida. E esse, pessoal, é o recado básico que eu quero dar para vocês. Sobre a importância, a fundamentação e a necessidade de nos conhecermos cada vez mais.